Thiago Amaral é o novo prefeito de Londrina e isso todos já sabem. Porém, o caminho até a vitória foi longo. A trama teve uma disputa boa, impedimentos, reviravoltas, trocas de acusações e debates acalorados. E tudo isso começou antes mesmo do registro das candidaturas, aqui no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, durante a preparação para a 20ª eleição municipal. Muita gente imagina ou fica só na ideia de que a Justiça Eleitoral só funciona na época das eleições. Mas, na verdade, a Justiça Eleitoral ela funciona ininterruptamente, ela tem a sua equipe, né? As campanhas começam tímidas, mas o clima esquenta com a disputa pelo coração do eleitorado. Afinal, a vitória depende da conquista de quem decide. Os eleitores. São projetos que são endossados pela soberania popular, pelo voto popular. Portanto, essa pessoa permanece durante 4 anos executando aquilo que ela apresentou na campanha política. É de olho no gosto popular que os partidos escolhem seus candidatos. O processo é baseado em conversas que acontecem há vários anos já, né? E eles buscam o melhor candidato que pode levar a cidade para um próximo patamar. A campanha é traçada com uma estratégia minuciosamente pensada para seduzir o eleitor. Desde que eu comecei a fazer campanha, uma coisa sempre permanece, conteúdo. Independente do veículo que você vai trabalhar, da forma como você vai levar a informação para o público, o que realmente importa é o conteúdo que você está levando. Londrina é a 2ª maior cidade do Paraná, com aproximadamente 550 mil habitantes. É polo regional do agronegócio, tecnologia, saúde e educação. De acordo com o cientista político professor Elvis Sensi, líderes locais muitas vezes se projetam para além deste quintal. Bom, em primeiro lugar, que quando você... a administração da vida em comum, os gregos inventaram isso, né? Ela precisa ser pensada a partir da coletividade. Portanto, nós escolhemos pessoas para que façam a gestão da coisa pública. Os gregos faziam isso de forma direta e escolhiam algumas pessoas para algumas tarefas. No nosso caso, com a complexidade da vida, né, a partir, sobretudo, da modernidade, nós utilizamos da democracia representativa. A Justiça Eleitoral desempenha um papel essencial para garantir a legitimidade e transparência do processo. Com o aumento das tecnologias, também aumentam as dificuldades. 2 momentos ou 2 dimensões são muito importantes para nós. O candidato que tenta fraudar essa sua condição, tá? Então a gente tem alguns crimes voltados para isso. E outro da abordagem ao eleitor. Então a tentativa de compra de voto, esse seguramente acho que é o crime mais comum que a gente tem, né? Com o registro dos candidatos, a disputa de fato começa. Funciona o seguinte, a gente precisa ter um calendário da Justiça Eleitoral que é muito rígido. Então, o cadastro fecha dia 8 de maio, por quê? Porque a gente precisa saber quem vai ser votante e quem vai ser votado. Não dá para ficar trocando no meio do jogo, né? Na reta final do primeiro turno, o calçadão de Londrina tinha poucos da disputa eleitoral. Algumas bandeiras de cá, poucos candidatos a vereador entregando seus santinhos de lá, mas e a população? Já sabia quem eles eram? Eu não conheço, não sou muito de política, mas eu acho que eles aparecem muito só na eleição e depois sobem, que nem fantasminha. O nome não me lembro, mas já vi uma candidora, mas eu esqueci o nome dele. Não, no momento não tem nenhum ainda, né? Eu acho que está muito cedo para mim, está muito cedo para escolher. Isso pode chegar mais na hora e ver mais a propaganda deles, aí a gente vê, escolhe também, a gente acha que é melhor, né? Com as eleições tão próximas, era de se esperar que a população estivesse mais engajada. Para Marcelo Urbaneja, presidente do Partido Liberal em Londrina, a política já não é mais tão importante na visão da população. A questão de olho no olho, panfletagem, essas coisas, das eleições que eu participei, eu vejo que caiu muito. A população em geral não está recebendo muito bem essa panfletagem e essa campanha maciça em cima deles. As pessoas não querem muito, acho que, envolvimento com política. Em 2024, Londrina teve 7 candidatos à prefeitura. Foram eles: Thiago Amaral, do PSD, professora Maria Tereza, do PP, Tercílio Turini, MDB, Diego Garcia, do Republicanos, Barbosa Neto, do PDT, Coronel Vila, do PSDB, e a Isabel Diniz, do PT. Elvis Sensi
aponta que os perfis de candidatos à Prefeitura de Londrina não têm tanta diferença entre si. Fica em segundo plano. Alguns candidatos até tentam apresentar ideologia de gênero, fazer esse discurso todo que nós temos ouvido nos últimos anos, mas não cola. Por quê? Por que isso não tem impacto? Porque, veja, os principais candidatos que disputam a Prefeitura de Londrina são de direita. Então estão no mesmo espectro ideológico. No momento que essa reportagem começou a ser produzida, 3 nomes despontavam como os prováveis protagonistas desta eleição. Eram eles Thiago Amaral, o candidato do governador, Maria Tereza, a candidata da situação, e o já conhecido na cidade Barbosa Neto. Thiago Amaral era a figura mais contestada entre os 3. Apesar de nascido em Londrina, ele recebeu a pecha de cambeense. Então, dividiu a sua estratégia de campanha em 2. A primeira delas era provar que é londrinense. Isso é desespero, né? Claro, de adversários que realmente, infelizmente, né, ainda acham que é esse o tema que está sendo discutido, porque eu sou nascido aqui, né? Eu me casei aqui, eu cresci aqui, meus 2 filhos nasceram aqui, meu avô chegou aqui em 1950, morando ali na Pernambuco, a Goiás. Então aqui é minha casa, aqui é minha terra, aqui é meu povo. E de participar ativamente dos bairros, conhecendo de perto os problemas da população. A minha estratégia está exatamente junto com o povo, né? Com as pessoas, está nos bairros, está na periferia, está nos locais hoje de invasão, junto com cada uma das pessoas. Porque é esse povo que precisa da gente na prefeitura. Além disso, Amaral se agarrou a alianças que poderiam ser consideradas de um espectro diferente do dele. O que pode ter gerado estranheza em quem vê de fora a sua campanha. Esse discurso tem soado para muitos eleitores como forçado. Como disse, ele é um político de direita historicamente, mas não era um político de extrema-direita. Então essa guinada à extrema-direita tem soado assim meio falsa. Outra figura controversa da disputa era o ex-prefeito Barbosa Neto. Quem vê ele assim, cordial, cumprimentando os outros candidatos como um cavalheiro, nem imagina que o jornalista, assim que o chamou ao palco... O primeiro candidato, Barbosa Neto, do PDT. Se transforma. E daí? Respeita. Ué, por que não? Eu tô falando, rapaz. Eu tô falando. Você tem que respeitar. O meu direito é meu. Candidato Barbosa, candidato Barbosa. Candidato Barbosa, por favor. Um debate tanto quanto morno, né? A gente quase não tem oportunidade de expor muito o nosso raciocínio, muito excesso de intervenção. Veja os debates em São Paulo, por exemplo, o mediador não tem que toda hora fazer essa mediação. Isso é apenas para atrapalhar mais ainda. O candidato falou, o outro já pode falar em cima. Apesar disso, ele coleciona afetos nos bastidores. Sua campanha, focada no que já fez por Londrina, é um reflexo do perfil bem definido do candidato. Eu diria até mesmo que ele caiu quando era prefeito por causa dessa característica pessoal. Ele é centralizador, tudo gravita em torno dele. Por fim, a candidata da situação, Maria Tereza. Desde antes das eleições, a professora já sabia que entre os diversos desafios para concorrer à prefeitura, um deles não teria nada a ver com política. É mais difícil, né, para uma mulher, é mais difícil. Então, assim, eu acho que antes eu achava que ia ser intenso, mas durante o processo eu descobri que era tudo mais intenso. Tanto a alegria que eu vivi na campanha, como, assim, momentos muito, muito difíceis que eu vivi na campanha. Além dos diversos desafios que precisavam ser enfrentados durante a campanha, Maria Tereza tinha que provar uma coisa a toda a população. O desafio dela é mostrar para o eleitor que ela consegue ser mais do que uma boa secretária de educação. Porque fazer a gestão da cidade é uma gestão política. Significa conversar com lideranças, colocar Londrina no cenário estadual, e hoje nós estamos aquém há muitas décadas, projetar Londrina além do que nós somos hoje. Na véspera da votação, o tradicional evento Vira-Voto no calçadão de Londrina contou com diversos vereadores e partidos. Mas somente um candidato a prefeito esteve presente, Tercílio Turini. Eu já disputei muitas eleições. Para vereador, fui 4 vezes vereador aqui em Londrina, fui presidente da Câmara, estou no 4º mandato de deputado. Eleição para prefeito ela é diferente. Apesar do início lento nas pesquisas, o deputado ganhou força no processo eleitoral.
e acabou chegando na véspera com grandes expectativas de ir para o segundo turno. O que a gente está vendo na rua de aceitação da nossa proposta, o carinho que eu tenho, como eu tenho sido recebido, não condiz com as pesquisas. Além do candidato a prefeito, outras autoridades da cidade estavam presentes no local, como a já vereadora Lenir de Assis e o vereador eleito Marcelo Guido. O Partido dos Trabalhadores é um partido que dialoga muito e sempre faz essa análise de conjunturas. Nós vivemos um processo agora que é necessário reforçar as câmaras de vereadores. Bom, eu não tenho padrinho político, não tenho ninguém por trás comandando e mandando nas minhas decisões. Meus princípios e valores vão manter da forma que eu aprendi com a minha família e da forma que eu aprendi dentro da minha arte marcial, dentro do tatame. Logo pela manhã, a movimentação, ou melhor, a falta dela, já dava indícios do que seria um dos grandes problemas enfrentados nesta eleição. Tá, com relação à abstenção, a gente percebeu um movimento também, tanto aqui em Londrina, como no país, né? Que Londrina repetiu o movimento do país, que foi de uma abstenção muito alta. Porém, mesmo tímidos e até contrariados, os eleitores compareceram à votação. Tanto os mais jovens quanto aqueles que votam desde a redemocratização destacaram a importância do voto. Eu acho importante essa relação com a democracia, tanto dentro dessa relação, né, do próprio dever cívico, né, do voto. O importante é que votar, né, para escolher uma pessoa, né, mas tem 50 anos que eu voto. É o exercício aí da democracia e porque as pessoas se envolvam mesmo e tenham consciência que são pessoas ali que vão nos representar, né, durante 4 anos. É a única forma que eu acredito hoje da gente conseguir plantar uma semente para ver se realmente brota, né? Um dos personagens mais emblemáticos da política londrinense apareceu logo pela manhã. Após votar com muita discrição, falou um pouquinho com a imprensa. Então fica a minha gratidão ao povo de Londrina. O momento do voto é um momento muito especial, muito democrático e eu creio que Londrina deva permanecer. É o meu sentimento de coração, permanecer nesse caminho. A votação foi encerrada às 5 horas da tarde e, como é possível observar nas imagens, as urnas já vêm sendo descartadas aqui no Fórum Eleitoral e as autoridades podem garantir a segurança do processo. E no final, o símbolo disso é a urna, que é o que a gente tem de maior contato com o eleitor. Então, ela funcionando e tudo funcionando, a gente chega no final, que é um dia da democracia, mais um dia da democracia vencido. Após uma apuração rápida, o segundo turno de Londrina estava definido. De um lado, com quase 45% dos votos, o candidato apoiado pelo governador do estado, Thiago Amaral. Do outro, a candidata do então prefeito Marcelo Bellinati, Maria Tereza. Terceiro Turini confirmou a terceira posição, seguido pelo deputado federal Diego Garcia. Já o badalado Barbosa Neto ficou na 5ª colocação. Para analisar o resultado das eleições, a reportagem foi conversar com o analista político Clodomiro Banvart, que confirma o conservadorismo do londrinense. Do meu ponto de vista, eu acho que a eleição em Londrina, nesse ano, teve um elemento diferente, que é você disputar a eleição dentro de um marco ideológico, que é a própria direita, ou seja, a eleição ela se deu dentro do campo da direita. Já para o segundo turno, Thiago Amaral manteve a sua estratégia de campanha. A professora Maria Tereza, que agora tinha o mesmo tempo de TV e rádio, adotou uma nova abordagem. E aí eu fiz a defesa, né? Eu fui para a defesa e, assim, dizendo, olha, na verdade não sou eu, né? Presta atenção, população, não sou eu que... E aí aí as pessoas falam, mas você mudou o tom. Eu falei, primeiro que eu não falava no primeiro turno, né? Porque eu tinha 1 minuto de TV e nos debates eram 7 pessoas, então eu não falava no primeiro turno. Apesar de ter mais tempo, a estratégia da campanha da professora Maria Tereza enfrentou críticas. Eu acho que o ponto forte que ela tinha em mãos, e é o ponto forte do próprio Marcelo, era a presença dele, né? A gestão dele. Eu acho que, de fato, faltou. Né? E aí fica uma pergunta, até que ponto que estavam realmente ocupados ou preocupados de fazer a sucessão? E a candidata rebate. É uma impressão dele, né? Claro, como analista político, ele tem todo o direito de dizer sobre isso, mas eu não faria diferente. Na semana das eleições,
As forças de segurança de Londrina, em conjunto com a Justiça Eleitoral, realizaram uma operação para reforçar o compromisso da cidade com o pleito. A partir de hoje, quinta-feira, nós temos algumas modificações operacionais na área do 5º Batalhão. Até da aproximação do dia do pleito eleitoral, os policiais passam a ter outras atenções com locais de votação, transportes e enfim. E no dia da eleição nós temos um grande reforço. Todos os locais de votação terão policiamento garantido e também o nosso telefone 190 vai atender as denúncias que porventura cheguem. No segundo turno, a taxa de abstenção foi de 30,94%, recorde histórico da cidade. Os londrinenses pareciam estar entediados com toda aquela politicagem e preferiram nem sair de casa. Eu acho que isso é uma captura do espírito de época. Quer dizer, é muito visível que nós mudamos o perfil ideológico no Brasil, né? Existem hoje várias pesquisas que apontam que o nosso eleitorado, né, a sociedade do modo geral, ela tende a valorizar algumas pautas mais conservadoras, algumas pautas que nem entravam no radar do debate político anos atrás. O clima de ansiedade que se instalou entre os eleitores às 5 da tarde, assim que começaram as apurações, não durou muito. No dia em questão, a reportagem precisou fazer uma escolha: acompanhar a candidata Maria Tereza e sua equipe, torcendo para uma virada histórica, para assim cobrir a campanha vitoriosa. Ou ser mais pragmático e ir ao comitê do então deputado estadual Thiago Amaral, que na véspera das eleições exibia uma larga vantagem nas pesquisas. Decisão que horas mais tarde se confirmou acertada. Este oeste, no centro e nos distritos, tenham a certeza, vocês elegeram um prefeito que vai governar para todos, em cada minuto da minha vida, em cada minuto do meu tempo, eu vou me dedicar a fazer essa cidade voltar a ser a força do norte do Paraná. Em poucos minutos, Thiago Amaral já tinha aberto uma larga vantagem sobre a sua adversária e, com requintes de nostalgia entre os apoiadores, declarou todo o seu entusiasmo com a vitória. Eu não cheguei aqui sozinho, eu cheguei aqui graças ao povo londrinense e a muita gente que confiou em mim. Então é para essas pessoas e para todos os londrinenses que eu entregarei o máximo de mim. Eu quero garantir a vocês, daqui para frente, tudo aquilo que eu me comprometi foi: vamos unir Londrina. Daqui para frente é uma só Londrina. Com o fim das eleições, é necessário realizar um balanço do processo eleitoral. Para a candidata da situação, professora Maria Tereza, o pleito de 2024 ficou marcado por alguns aspectos negativos. Para mim, a eleição de 2024 ela é marcada por três questões, né, importantes: abstenção, violência política e fake news. Foi uma eleição 100% eficaz, assim, foi tudo muito tranquilo. Os problemas, as situações são comuns, esperados, né, que envolvem propaganda. Por isso que a Justiça Eleitoral está ali, por isso que a gente está preparado para receber essas situações. Com o encerramento de todo o período eleitoral, é hora de montar a equipe de transição. Mas quais foram os critérios do prefeito eleito Thiago Amaral para montar o seu time? O compromisso e o convite do Thiago foi um convite técnico, tá? Obviamente que nós estamos fazendo um trabalho político, porque política é relacionamento de pessoas, né? Mas é um trabalho eminentemente técnico e se procurou fazer a atração de pessoas que tivessem um olhar técnico sobre os assuntos que seriam discorridos. Então a gente pode dizer que o trabalho da equipe de transição é ajeitar a casinha, separar os documentos e preparar para a nova gestão. E o trabalho foi fácil, Gerson? Eu acho que a maior surpresa que a gente teve é que nós não tínhamos todos os documentos necessários para serem observados, analisados em mãos, né? Provavelmente nos primeiros meses ou nas primeiras semanas de mandato será encaminhado para a Câmara Municipal um projeto de lei estabelecendo regras para as transições futuras, de forma que qualquer cidadão que seja candidato a um cargo de prefeito, quando assumir,
ou quando ganhar a eleição, já vai ter em mão toda a documentação de uma forma organizada. Então hoje o trabalho foi um trabalho muito de garimpagem, de saber o que a gente está recebendo de informação. Para nossa surpresa, nós tivemos várias secretarias. Nós estamos preparando material agora. Gente, gestão pública ou gestão de empresa, você tem respostas todos os dias. Apesar desses contratempos e dificuldades na equipe de transição para encontrar certos documentos, Londrina é considerada hoje uma das cidades mais transparentes do Brasil. Fato que o ex-prefeito Marcelo Bellinati faz questão de reforçar na avaliação sobre sua gestão à frente do município. Eu acho que Londrina se transformou. Londrina hoje é uma outra cidade. Londrina hoje é uma outra cidade. Não tem quem não venha a Londrina e não se apaixone pela nossa cidade. A cidade está bonita, está bem cuidada, está iluminada. Hoje Londrina 100% em LED. Hoje nós temos as contas equilibradas, é a prefeitura mais transparente do Brasil, obras por toda a cidade, indústrias vindo, recorde de geração de emprego, programas sociais que a gente não encontra no Brasil inteiro. Finalmente chegou o grande dia. A posse do novo prefeito Thiago Amaral e dos vereadores que compõem o Legislativo pelos próximos 4 anos foi realizada na Câmara de Vereadores, no dia 1º de janeiro, às 6 da tarde. Em sua primeira fala como prefeito, Amaral reafirmou os desafios que vai precisar encarar durante sua gestão. Melhorar a vida das pessoas hoje que mais precisam, dar respostas rápidas para a situação da saúde, fazer com que essa cidade volte a ser uma referência em geração de empregos de qualidade, de renda para o nosso povo e de riqueza para a nossa gente. O prefeito não poupou críticas à antiga gestão e fez questão de ressaltar a defasagem do orçamento. Tem bastante coisa que nos preocupa muito, mas principalmente aquelas responsabilidades de última hora que foram deixadas, né, que a gente está começando a identificar agora em relação a custos que, de certa forma, não estavam previstos. E assim como destacou seu coordenador de transição, Gerson Guariente, Amaral falou sobre o novo modelo de gestão para Londrina. Essa espinha dorsal nossa é a que vai dar condições da gente fazer um trabalho de gestão moderna que a gente tem tanto falado à frente da prefeitura. A gente precisa trabalhar de uma forma diferente. A gente não pode mais trabalhar apenas com boa vontade, né, com direcionamento de intenções. Não, nós vamos trabalhar com metas. Além da posse de Amaral, a noite ficou marcada pela reeleição de Manuel Gomes para a presidência da Câmara. Nos últimos anos, o parlamentar ficou marcado por suas polêmicas, que favoreciam os políticos da casa. Thiago Amaral é o 23º prefeito de Londrina e pelos próximos 4 anos nós vamos ficar em cima de sua gestão, acompanhando de pertinho, de camarote. Paulista, porra! É tudo nosso, 55 aqui, ó!